A multidão de 5.000 homens seguia Jesus. Vamos colocar que para cada homem existia uma mulher e para cada mulher uma criança. Aproximadamente 15 pessoas seguindo Jesus para ouvir as suas palavras, para receber o milagre de Deus, para receber uma cura tão almejada. Aquela multidão seguia Jesus. Dentro daquela multidão, Jesus ele separa algumas pessoas para serem os seus discípulos. E dentro dessas 15.000 pessoas, apenas 70 delas foram chamados de discípulos de Jesus. Aleluia! Dentro dessas 70, apenas 12 andavam lado a lado com Jesus, fazendo o discipulado para o futuro apostolado. Dentro desses 12, apenas 3 eram considerados amigos de Jesus, íntimos do Mestre. Amém. Existe uma peneira no mundo espiritual. Existe uma peneira dentro dos parâmetros de Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que talvez você entrou por essas portas esperando ouvir outra coisa, mas a mensagem que eu quero trazer para os meus irmãos é que existe uma peneira para entrar no céu. Toda a mensagem do Evangelho dita por Jesus, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seria mar de rosa, muito pelo contrário, ele vai dizer: porfiai pelo caminho estreito. O caminho é estreito, o caminho é difícil, mas junto com Jesus alcançamos a vitória. Junto com Jesus nós alcançamos paz de espírito, recebemos o nosso milagre e ansiamos pela maior promessa dita por Jesus, que um dia Ele voltará. A maior promessa de Jesus para o ser humano não foi casa, não foi carro, não foi trabalho, não foi família. A maior promessa feita por Jesus para a humanidade foi a salvação eterna para aqueles que perseverarem no caminho. E o Evangelho não é um Evangelho de facilidade, Evangelho é renúncia. Evangelho é prioridade. E o problema dessa geração a qual nós estamos vivendo é que não estão priorizando as coisas de Deus, não está priorizando o Evangelho, não está priorizando o reino de Deus. Aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 33, e você conhece esse versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Jesus ele vai dizer: as aves dos céus não trabalham, não tem patrão, não tem dono, e Deus alimenta. Os lírios do campo, eu digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Vós não sois mais importantes do que o lírio do campo, do que as aves do céu, do que as feras da terra. Se Deus sustenta as aves do céu, se Deus sustenta as feras da terra, se Deus veste os lírios dos campos, muito mais vós pequeninos. É verdade. A promessa de Deus para a humanidade nunca foi sobre a terra, meu irmão. Sempre foi sobre o céu, e andar nesse caminho não é para qualquer um, e muitos ficam no meio do caminho. Muitos
Muitos começam a caminhada e param no meio do caminho. Aleluia, Jesus. Ainda no capítulo de número 9, no versículo de número 57 ao 62, Jesus vai mostrar a condição para aqueles que querem servir a Jesus. Uma coisa é você seguir Jesus, outra coisa é você servir a Ele. A multidão seguia Jesus, mas na hora de servir, só quem é discípulo serve. Só quem anda com Jesus está disposto a servir. E alguém vai dizer assim, alguém pelo caminho vai dizer: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que você for. Aí a resposta de Jesus para esse homem é a seguinte: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem tempo nem para dormir. Aleluia. A outros Jesus vai dizer: você me segue, vem. E ele vai dizer: deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. Deus Santo. Deixa primeiro eu enterrar o meu pai, melhor dizendo. E ele vai dizer o seguinte: olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, anuncia o reino de Deus. Aleluia. Observe que para servir a esse Deus há uma condição, meu irmão. A condição é priorizar o reino em todos os momentos da nossa vida. Não existe esposo, não existe esposa, não existe pai, não existe mãe, não existe filho. Nenhum deles estão acima de Deus. Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Não é a sua casa, não é o seu carro, não é o seu trabalho que tem que ser prioridade. Aleluia. Deus tem que ser a sua prioridade. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas começam e no meio do caminho elas têm que fazer uma escolha: Deus ou minha casa? Aí ela escolhe a casa. Para no meio do caminho. Glória a Deus. Deus ou a minha vida financeira? Aí ela prefere trabalhar dia e noite e não tem tempo para poder ir para a igreja. Para no meio do caminho. O segredo da persistência do crente no Evangelho é a prioridade que nós colocamos. Se nós colocarmos a nossa prioridade em Deus, meu irmão e minha irmã, é por isso que Aleluia, meu Pai. o salmista ele vai dizer: aqueles que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Meu irmão, já viu um crente que está na luta, está na prova, mas ele está ali firme? É porque ele já definiu a prioridade dele. Glória a Deus. Esse crente que em meio às lutas, às dificuldades, às provações, ele definiu a sua prioridade, ele preferiu Deus. Aleluia. É por isso que para o mundo nós somos chamados de loucos, lunáticos, fanáticos. E se for para ser, meu irmão, nós vamos ser mesmo. Porque nós escolhemos servir a Deus. O texto em que nós lemos deixa claro isso. Versículo de número 38 vai dizer o seguinte: aconteceu que indo eles, ele quem? Jesus e os discípulos, entrando numa aldeia, apareceu uma mulher por nome Marta. E esta recebeu Jesus em casa. Aproveite a oportunidade que Jesus está te dando. Aleluia. Tem crente que não recebe de Deus porque não aproveita a oportunidade. Alguém chamar pelo nome, meu irmão. Quantos tiveram a oportunidade de chamar Jesus para dentro de casa e não fizeram? Mas aquela mulher Marta, ela chama Jesus para dentro de casa. Ela aproveita a oportunidade. E oportunidade, meu irmão,
vez só. Maravilha. Olha o que acontece. Marta chama Jesus para dentro de casa. Só que o texto no versículo de número 39 vai dizer que quem se assenta aos pés de Jesus não foi Marta, foi quem? Maria. E ela sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Melhor do que receber Jesus em casa é se lançar aos pés dele e ouvir a sua palavra. Melhor do que receber Jesus em casa é se lançar aos pés do Mestre para ouvir a sua palavra. E meu irmão, quando eu leio esse texto, eu lembro logo da mulher do fluxo de sangue. Uma multidão cercava Jesus, oprimindo Jesus. Aquela mulher não podia andar em público, mas ela se arrasta, se lança aos pés de Jesus para tocar somente na ponta do vestido, na orla dos seus vestidos. E há aquela cura, mas porque ela se lançou aos pés, no meio daquela multidão ele para. Alguém está tocando em Jesus por tocar. Mas quando a pessoa se lança aos pés de Jesus, se entrega aos pés de Jesus, meu irmão, algo extraordinário acontece na intenção do coração. A palavra de Deus é viva. E quando você toca em algo vivo, ele reage, meu irmão. Ele reage. Se você tocar em qualquer coisa viva, ela vai se mexer, ela vai reagir. Quando você toca em Jesus, quando você se lança aos pés do Mestre, quando você lê essa palavra gloriosa que é viva, ela reage trazendo milagre, ela reage abrindo porta, ela reage trazendo cura, ela reage trazendo transformação, libertação e principalmente, meu irmão, salvação para dentro da tua casa. Mais importante do que receber Jesus em casa é parar para ouvir Ele. Aleluia. Tem crente que recebeu Jesus em casa, mas ainda não parou para ouvir as suas palavras. Tem crente que recebeu Jesus em casa, mas não dá a mínima para a palavra de Deus. Tem crente que até convidou Jesus para sua casa, para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a sua vida financeira, para a sua vida familiar, mas não está ouvindo as palavras de Jesus. Aproveite a oportunidade e se lance aos pés de Jesus. Ouça as suas palavras. Versículo de número 40 vai dizer o seguinte: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Mande que ela me ajude. E existe pessoas dentro da igreja desse jeito. Não faz e não quer que os outros façam. Não vai e não quer que os outros vá. Não ouve a palavra e quer distrair quem está prestando atenção na palavra de Deus. Não ouve o louvor, não dá atenção para quem está tendo a oportunidade e quer distrair aquele que está ouvindo. Aleluia. Não se distraia, meu irmão. Não seja como Marta nessa parte. Não seja como a Marta no versículo de número 40. Seja Marta no versículo 38. No versículo 40 não faz isso não. E existem dois pontos aqui no versículo 40 que me chamam a atenção. O primeiro ponto é que ela anda distraída com muitos serviços. E isso acontece na nossa vida. Andamos distraídos e preocupados com tantas coisas. Com a casa,
com as contas, a fatura do Nubank, Deus da glória. Verdade. o salário, o quinto dia útil. Aleluia. Nós nos preocupamos com tantas coisas e não nos preocupamos com aquilo que realmente importa. Eu imagino Marta quando ela chama Jesus para dentro da tua casa. Eu imagino que até o momento Maria estava lá lavando louça, fazendo comida, varrendo a casa, varrendo a cozinha. De repente a porta abre e alguém diz, Marta, ela vai dizer, Maria, adivinha quem eu trouxe para dentro de casa? E ela lá da cozinha vai gritar, quem é que você trouxe? Jesus. Aleluia. Quem Jesus é esse? É aquele mesmo que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. É aquele mesmo que fez a pesca maravilhosa acontecer no barco de Pedro. É aquele mesmo que ressuscitou a filha de Jairo. É aquele mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue no mesmo momento. Eu quero imaginar Maria largando a vassoura, botando um pano de prato em cima da pia, correndo para a sala para receber Jesus. De repente Jesus senta ali no sofazinho humilde daquela casa. Marta vai para dentro da cozinha, começa a fazer as coisas e percebe que está fazendo sozinha. De repente ela passa naquela porta, observa que os discípulos estão sentados à volta de Jesus, ouvindo talvez uma parábola, uma palavra gloriosa do mestre. E quem é que está sentada no meio dos discípulos ouvindo aquela palavra? Maria. Maria parou os seus afazeres para ouvir a palavra de Deus. Maria parou tudo o que estava fazendo porque Jesus estava na casa. Maria parou tudo o que estava fazendo para ouvir a palavra de Jesus. Enquanto Marta estava distraída com seus afazeres, tinha alguém atento nas palavras de Jesus. Aleluia. Não se distraia com as aflições desse mundo. Não se distraia com as lutas, com as provas deste mundo. Mas dê atenção àquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Tem crente que ensaia o louvor, tem crente que canta que é uma beleza, tem crente que ora pelas madrugadas, que sobe o monte, mas não tem a coragem de sentar na cadeira, puxar uma mesa, pegar este livro sagrado, colocar sobre a mesa, abrir e fazer uma leitura. Tem crente que ora pedindo resposta de Deus e está esperando Deus usar um profeta para falar, eis que te digo. Quando a maior profecia e a maior revelação está nas suas mãos, meu irmão. Quer ouvir a palavra de Deus? Quer ter uma resposta de Deus para a tua vida? Senta nessa cadeira, abra a sua Bíblia e começa a ler. Começa a falar com Deus. Deus, está acontecendo isso, isso, isso. Fala comigo através da tua palavra. Aleluia. Leia a palavra de Deus. Não espere o profeta dizer, eis que te digo, meu irmão. Está aí a palavra de Deus, boca de Deus. A maior revelação é essa. Essa é a maior profecia. Aleluia. Aleluia. Não se distraia com as aflições do mundo, com os serviços, com os seus afazeres. Para tudo, meu irmão. Deu a hora do culto. Vem para o culto. Deu a hora de você fazer a sua devocional. Para o que você está fazendo e vai fazer a sua devocional com Deus. Aleluia. Glória. Na hora do culto, quer lavar a louça, quer fazer comida,
Está se aproximando o horário do culto. Fala. Procura alguma coisa para fazer. E chega tarde no culto. Chega tarde no culto e quer que o culto termine cedo. Eita, Jesus. Priorize a obra. Priorize as coisas de Deus. Priorize a palavra de Deus. Aleluia. Meu irmão, estou cansado. Cheguei do trabalho ainda há pouco. Tomei banho, vim. E estou aqui, irmão. Priorizei. Poderia estar em casa. Poderia estar fazendo outras coisas, descansando. Mas eu tenho um compromisso com o pastor Edmilson. Não. O meu compromisso é com Deus. Eita, glória. Aleluia. A minha responsabilidade não é com a igreja, é com Deus. Aleluia. A minha prioridade não é com a igreja, é com Deus. Deus é a minha prioridade. E quando nós entendermos que Deus tem que ser a nossa prioridade, as coisas vão passar a fluir na nossa vida. Porque a Marta vai dizer: olha, não te importa que eu faça tudo sozinha. Mande Maria, minha irmã, vim me ajudar. A resposta de Jesus foi o seguinte: Marta, Marta. Ele fala 2 vezes para ver se ela está escutando. Marta, Marta, tu está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E o problema dessa geração é que estamos vivendo esse período de crise. A ansiedade, ela é a doença do século. A doença que veio para trazer males, a doença que veio para causar outras doenças. Jesus está dizendo para aquela mulher o seguinte: acalma o teu coração. Você está muito acelerada e às vezes, meu irmão, precisamos parar um pouco, respirar, olhar o que está acontecendo em nossa volta e depois então continuar. O problema dessa geração é que não tem mais paciência. Até no WhatsApp, para você ouvir um áudio, você coloca no 2, para ouvir mais rápido. Porque não tem paciência de ouvir no 1 mais, né? Às vezes no 2 já está até devagar, a pessoa tem que botar, a pessoa fala muito devagar, bota no 2 e parece que está devagar ainda. A ansiedade, ela causa isso, meu irmão. A pessoa está tão acelerada, não tem mais paciência de esperar. Tem pessoas que tem que... áudio de 2 minutos, irmão. Tem jeito, 2 minutos. É 30 segundos. Brincadeira. A ansiedade, ela faz isso. A pessoa não tem a paciência de esperar. Ela coloca o currículo hoje, quer que a empresa ligue amanhã. Ela leva o carro no mecânico e ele não quer saber se tem 10 carros na frente, ele quer ter a resposta do problema dele. Inicia-se um curso para tocar guitarra ou violão. Com 2 aulas ele já quer estar tocando bem na igreja. E não vai acontecer, meu irmão. Para um pouco. Respira. E isso é prejudicial. Sabe por quê? Tem crente dobrando o joelho de madrugada e orando 3 horas da manhã. E quer que a resposta venha às 6. E não funciona desse jeito. A ansiedade, ela atrapalha o agir de Deus na sua vida. A ansiedade, ela não prejudica só quem está à sua volta. O maior prejudicado é você mesmo. Começa a ter problemas de respiração cardiorrespiratória. Tem pessoas que começam a dar crise alérgica por causa de ansiedade, nervosismo, querer que as coisas aconteçam no tempo dela, e não existe isso. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo determinado. Calma, meu irmão.
Não é porque você está orando 5, 6 vezes por dia que a resposta vai vir assim. Não, 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 irmão. O texto vai dizer em Daniel que Daniel dobra o seu joelho para orar. E ora o primeiro dia, a resposta não vem. Ora o segundo dia, a resposta não vem. Ora o terceiro dia, a resposta não vem. Se passaram 21 dias orando e jejuando, esperando a resposta de Deus, de repente, em uma revelação, um anjo aparece para Daniel e diz: Daniel, homem de Deus, o Senhor ouviu a tua oração desde o primeiro dia. Aleluia. No primeiro dia que você orou, Deus já ouviu. Calma agora teu coração, espera. Acalma um pouco. O que Jesus estava dizendo para Marta era o seguinte: Marta, tu está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Só que uma só é necessária, meu irmão. Nós estamos nos preocupando com casa, com carro, com família, com esposo, com tantas coisas. Só que uma só é necessária. Aleluia. E Maria, Deus da glória. isso aqui é lindo. Jesus ele vai dizer: e Maria escolheu a melhor parte, a qual não vai ser tirada. Meu irmão, Deus não vai tirar a bênção de um para dar para o outro. Aleluia. Deus não vai tirar de quem ora, de quem busca, de quem jejua, de quem espera, para dar para aquele que não busca. Obrigado. Não busca, não ora, não espera. A fé, um dos atributos da fé é esperar. Aleluia. É ter paciência. É você perseverar. Olha que coisa louca é a fé. É você perseverar e esperar. Aleluia. É você insistir e confiar que vai dar tudo certo. Precisamos balancear esses dois. Precisamos confiar em Deus. E eu só vou conseguir confiar em Deus se eu ouvir o que Ele está falando. Aleluia. Eu só vou conseguir confiar nesse Deus mediante ouvindo a sua palavra. E a Bíblia ela vai dizer que a fé vem pelo ouvir o que, meu irmão? A palavra de Deus. Aleluia. Uma coisa só é necessária, meu irmão. Não precisa fazer muita coisa, não. Uma coisa é só necessária: ouvir a palavra de Jesus. Aleluia. Amém. Ouvir a palavra De Jesus. do Mestre. Glória a Deus. Para um pouco. Essa doença do século chamada ansiedade tem perturbado muitos crentes. Aleluia. Porque falar de ansiedade para quem está lá fora é uma coisa, agora crente, a palavra de Deus vai dizer assim: lançai sobre mim todo jugo pesado, todo fardo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Está difícil, meu irmão. Está pesado, meu irmão. Lance esse fardo aos pés de Jesus. Se lance ao Senhor, porque Ele vai dizer: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Se lance aos pés de Deus. Deus da glória. Ouça as palavras de Jesus. Quer receber um milagre? Quer receber algo grande da parte de Deus? Se lance aos pés do Senhor. Amém? Assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e as palmas de Deus.